O que se busca com a interpretação? Qual o objeto da interpretação? O objeto da interpretação não é a vontade do legislador. Não é a vontade do legislador. E também não é o direito justo. Quem pesquisava a vontade do legislador é aquela escola, a escola da exegese, que se sucedeu à publicação do Código de Napoleão, uma das primeiras escolas de direito. E quem perseguia o direito justo era a escola do direito livre, que provoca... Qual o problema da escola da exegese que busca a vontade do legislador? O problema é que a lei fica desatualizada, a interpretação da lei fica desatualizada. E a lei tem que acompanhar o movimento da vida, as mudanças sociais, as mudanças, inclusive, de valores. A lei não pode morrer no nascimento. E por que o direito justo? Por que ela não busca o justo? Porque o justo é subjetivo, o justo é pessoal, o justo dá margem a entender que seja justo que uma determinada quantidade de pessoas, ou mesmo multidões, desejam. E não, a lei ela não protege isso, a lei visa o que? A segurança das relações jurídicas. Justo é uma questão subjetiva, o que é justo para um pode não ser justo para outro. E eu já fiz essa distinção no outro vídeo, mas eu volto a fazer. Eu costumo usar as palavras lei e norma em sentido restrito. Lei é o que está escrito. Lei é o que está escrito, é o artigo, é o dispositivo, que está escrito. E norma é o direito, é o que a interpretação busca, o que é representado, pela lei. A norma é o direito, é a conduta exigida, que se chega na norma através da interpretação. Então, o que se busca com a interpretação? Se busca o conceito mais simples e correto de dizer o seguinte: se busca o sentido da lei. Se busca o sentido da lei, o significado da lei. Isso é o objeto da interpretação. Se formos aprofundar um pouco, então, o objeto da interpretação, aprofundando um pouco, é buscar, é procurar, encontrar desvendar, revelar todo o conteúdo da lei, daquela palavra escrita, todo o conteúdo dela, a norma toda, para que fins? Para que possa determinar qual o seu alcance. Busca de conteúdo para determinar o alcance. Alcance é a abrangência, que casos ela se aplica, o quanto que ela se expande, para quais os casos que ela alcança, e o que ela não alcança, quais os limites dela. Então, é a busca do conteúdo para determinar o alcance da lei. E como a lei ela é uma das características da lei, a generalidade, ela é geral, por isso que ela tem esse poder expansivo, porque ela é caracterizada pela generalidade. Esse poder expansivo, obviamente, ele tem que ser definido pelo conteúdo. Ele não pode ser ultrapassado. Não pode passar dos limites. E diante de uma lei injusta, o que fazer? O intérprete, o aplicador da lei, ele não pode deixar de aplicar a lei sob a desculpa de que ela não é justa, que ela é injusta. Não, ele tem que aplicar a lei. Se a lei é injusta,
tem que verificar uma forma de, interpretando ela, se não chega a uma norma correta, justa, ou que não seja injusta, vamos dizer assim. Né? E mesmo porque o que é uma lei injusta? Pode ser injusta para um e não ser injusta para outro. Né? Dois juízes podem pensar de forma diferente. Então, por isso que existe a lei, né? Para dar segurança para as relações jurídicas. Não se pode deixar de aplicar a lei sob a alegação de que ela é injusta. O que? Uma lei pode deixar de ser aplicada, um artigo, um dispositivo, ou em função de haver um conflito entre uma determinada norma e outra, né? Então essa norma injusta está em conflito com outra, o que pode acarretar ou numa maior valoração da outra, ou na anulação de ambas, ou quando é que se pode mais deixar de aplicar uma norma? Quando ela for inconstitucional. Né? Uma lei federal, ou mesmo estadual, pode deixar de ser aplicada se for inconstitucional. Uma outra questão, quando se interpreta, é possível haver criação, ou só criação de norma, ou só é possível haver revelação de normas? Esse assunto é bastante debatido na jurisprudência, né? Isso é bastante debatido. E não existe um acordo sobre o assunto. O que parece é que existe algo de criatividade quando se descobre uma norma nova que ninguém tinha descoberto antes em um mesmo dispositivo. Há um trabalho criativo, mas o resultado, essa norma que ninguém conhecia, ela já estava lá na ordem jurídica, no ordenamento jurídico. Por quê? Porque se ela não estava lá, ela não é norma. Ela não é norma de direito. Todas as normas de direito estão lá. Algumas delas para serem reveladas, para serem descobertas, com um trabalho criativo. Né? Claro que não basta criatividade, tem que conhecer a ordem jurídica, tem que conhecer o direito, a doutrina. Então, essa é a minha posição. Existe um trabalho criativo, mas o que há é só revelação de um direito pré-existente, de uma norma que pré-existe. Porque se ela não pré-existisse, ela não era norma jurídica, né? Parece lógico, né? E deixa eu ver minha cola. Outra. Uma outra dúvida que existe na doutrina é se um dispositivo, uma norma de direito, ele pode conter mais de uma norma ou ele só contém uma norma certa, correta? Só existe uma norma certa, correta, ou a lei pode dar origem a mais de uma norma? A maioria dos escritores diz que a lei só pode dar, somente uma norma é correta, só uma é certa. Entre esses está o professor Salgado Martins, penalista. Quem sustenta a ideia de que é possível haver mais de uma norma, que existe mais de uma norma, é Kelsen. No livro, conhecido livro, clássico livro, Teoria Pura do Direito. O Kelsen diz assim: o dispositivo cria uma moldura, tipo essa moldura de quadro, né? E dentro dessa moldura, o dispositivo é geral, então é uma moldura. Dentro dessa moldura cabem várias normas.
cabe ao intérprete, o aplicador, escolher qual a melhor norma que se aplica ao caso concreto. E me parece que Kelsen está com a razão. E é interessante o seguinte, no processo de interpretação entram vários elementos, sistemático, comparativo, histórico, hierárquico. São elementos que auxiliam a interpretação. Depois de examinar todos os elementos e tal, o intérprete chega à conclusão que naquela moldura, naquela norma, naquele dispositivo, cabe 1, 2, 3, 4, 5 normas. E a realidade social exige a 4ª, a 5ª, uma 6ª norma, uma 7ª e uma 8ª. As necessidades da sociedade exigem ou esta, ou esta, ou esta, ou esta, ou esta. Aqui nós temos 5 normas de direito, aqui nós temos 5 necessidades que não são protegidas por norma de direito. Qual que o intérprete ou o aplicador vai aplicar? Uma dessas duas. Do que eu estou falando? Do elemento valorativo, o momento que ele entra na interpretação. Né? É bem interessante. Bom, basicamente é isso. A título de qual o objeto da interpretação. Eu vou sugerir a leitura de um artigo de um desembargador federal que inclusive já foi indicado para uma vaga no Supremo. Ele é muito competente, escreve muito bem. É o Dr. Neide Barros Belo Filho. Ele escreveu Quando os Lobos São Muitos. Vocês encontram na internet, procurando por... foi publicado na revista online Os Constitucionalistas. Tá? Vocês acham procurando no Google, Neide Barros Belo Filho, tá? Quando os Lobos São Muitos, na revista Os Constitucionalistas. O seguinte, essa história começa assim, são 12 indivíduos, e 2 deles são homossexuais, e depois de um discurso candente de um dos indivíduos, por 10 votos contra 2, é decidido que os homossexuais devem morrer. É legítima essa decisão? Ela foi votada, era uma sociedade com 12 indivíduos, um estado com 12 indivíduos, regularmente constituído. A escolha foi democrática, né? A decisão foi por ampla maioria. E agora? É sobre esse assunto, esse tema que o Ney passa a fazer algumas considerações, alguns comentários. Me chama a atenção que esse tipo de problema ele está relacionado com o movimento constitucionalista, né? Que deu origem mais tarde às constituições e tal, e aos tribunais constitucionais. Não basta a lei ser democrática, não basta, ela tem que ser constitucional, ela tem que ser constitucional. Para isso existe um tribunal constitucional, né? E é nas constituições que estão as garantias individuais, né? Com cláusulas pétreas. Esse tipo de decisão, ela é, por mesmo que tomado democraticamente, vai ser o que? Uma lei inconstitucional, porque existe a proteção da Constituição. Por isso que muitas vezes o STF é contra-majoritário, não é sempre, né, em suas decisões, pelo contrário, mas muitas vezes ele vai contra a maioria, né? Ele às vezes não agrada a maioria,
Essa é uma das razões, um dos motivos. Ele precisa, às vezes, ir contra a maioria. Obrigado. É isso aí.